Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 ao versículo 37, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Glória a Deus. Poder sentar? Abra o seu coração. Nós estamos diante da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus. E o Senhor, nesse texto bíblico, nos fala de uma maneira especial, um assunto importante que eu quero compartilhar convosco, com você que está com o coração aberto e participa comigo. Glória a Deus. Era um diálogo entre Jesus e muitas pessoas. Jesus sempre estava ao redor de muitas pessoas. Em toda a história, muitas pessoas estiveram ao redor de Jesus. Nem todos que estão em busca de Jesus, estão realmente usufruindo, estão realmente recebendo aquilo que Jesus preparou para cada um de nós. Glória a Deus. E nós encontramos em um diálogo que o texto nos revela algo interessante. Jesus questiona: conhecereis a verdade vos libertará. E eles questionam com Jesus: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E tu diz que nós precisamos ser livres? Que conversa é essa? Aleluia. Quantas pessoas que estão vivendo nesse paradoxo, achando que realmente são livres, estão livres. Contudo, Jesus revela nesse texto bíblico algo importante que eu quero compartilhar com você. O tema da mensagem é a verdadeira liberdade. Grave isso: a verdadeira liberdade. Glória a Deus. Observe que naquele diálogo, aqueles homens declaram para Jesus como que se eles fossem livres. Somos servos de Abraão, somos livres, nunca fomos escravos de ninguém. Eles falam, retrucam, nós somos livres. E tu vem dizer que nós não somos livres? Que conversa é essa? Presta atenção que o Senhor revela uma liberdade, a verdadeira liberdade. Ele diz assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus diz: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Quem falou que eu não sei? Mas se o Filho não vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Quando Jesus diz verdadeiramente sereis livres, ele destaca que existe uma liberdade que não é verdadeira. E as pessoas convivem com tal liberdade como que se ela fosse verdadeira. E Jesus questiona com eles, dizendo: olha, isso não é liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Aleluia. É Ele que nos concede a verdadeira liberdade. Sem Cristo, sem o conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a palavra? O verbo vivo que estava ali conversando com eles. O próprio Cristo. Aleluia. A palavra de Deus é que nos revela acerca da verdadeira
liberdade. Quando o texto revela acerca da verdadeira liberdade por Cristo ou em Cristo, isso implica, é uma implicação do texto, que existe uma prisão, que existe um cativeiro que é invisível aos olhos nus, aos olhos humanos, ok? Existe uma prisão, o texto está revelando uma prisão espiritual, um cativeiro espiritual que não podemos enxergar a olho nu. Ou você enxerga espiritualmente, ou você não vai conseguir enxergar. Você está entendendo? Diga amém. Por favor, me ajude a pregar. Amém? Você está me ouvindo? Glória a Deus. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, você lê. Gente, presta atenção. A verdadeira liberdade é em Cristo. Sem Cristo, não existe liberdade. Existe um cativeiro. Existe uma prisão espiritual que as pessoas não conseguem enxergar. E Jesus está diante daquela multidão, daquelas pessoas que estavam neste tal cativeiro espiritual. E Jesus estava vendo, dizendo para eles assim: ó, vocês não são livres. Vocês acham que são livres, mas não são. Quantas pessoas que estão vivendo sobre um cativeiro, vivendo aprisionados numa prisão espiritual, em um cativeiro espiritual, e não estão enxergando isso. Por que não estão enxergando isso? Porque a palavra é que te fará entender acerca dessas coisas. Aleluia, bendito seja Deus. A única maneira que nós temos de visualizar este cativeiro espiritual, esta prisão invisível, é pela palavra. A palavra de Deus liberta. Você crê assim? Diga amém. A palavra de Deus revela. A palavra de Deus traz esclarecimento para que verdadeiramente, essa palavra é linda, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, aleluia. Verdadeiramente sereis livres. A maioria das pessoas vivem acomodadas em um sentimento de liberdade que na verdade não existe liberdade. É apenas paira em sua mente, em seu pensamento, que ele é livre. Eu posso ir aonde eu quiser, pastor. Como que eu não sou livre? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir aonde eu quiser. Eu posso fazer exatamente o que eu pensar. Você acha que isso que é liberdade? Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Ainda que você tenha toda a liberdade, entre aspas, que você acha que tem, se você não tiver a libertação pela palavra, pelo poder da palavra, você não é liberto, você não será livre. Glórias ao nome do Senhor. Você ainda permanecerá em um cativeiro espiritual. Você ainda permanecerá acorrentado em uma prisão espiritual. E o pior de tudo isso é que você não vai enxergar as algemas que te prendem. A parte pior dessa prisão espiritual que Jesus revela no texto é que as algemas também são invisíveis. Quando Jesus olha para aquela multidão, ele enxerga as algemas, mas eles não. Eles até questionam com Jesus, eles afrontam Jesus dizendo: como assim? Nós somos livres. Ei, abre os teus olhos. Será que você é livre mesmo? Ou você está preso? Ou você está em um cativeiro, encarcerado em um cativeiro? O texto revela a necessidade que todos precisam ser libertos dessa prisão espiritual que Jesus fala no texto. O texto de Efésios 2, versículos 2 e 3, diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos
por natureza, filhos da ira de Deus, como os outros também eram. Qual é a prisão aqui? Diga comigo, pecado. Diga comigo, pecado. A prisão é o pecado. Como me libertar do pecado? A prisão espiritual que Cristo deixa transparecer no texto. Através de Cristo. Somente Cristo pode te libertar do pecado. Sem Cristo não existe a possibilidade de você ser verdadeiramente livre. Você vai passear, você vai esbanjar, você vai fazer tudo que você imaginar e pensar e vai continuar preso. Vai continuar em um cativeiro. Nós somos livres do fardo do pecado quando temos comunhão com Cristo e andamos com Cristo, fazendo a vontade de Cristo, obedecendo a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você entendeu? Diga amém. Se você não viver com Cristo, caminhar com Cristo, obedecer a Cristo, você vai continuar preso no pecado. Vai continuar em um cativeiro espiritual e interessante, as algemas ficarão invisíveis. Perceba aqui o texto, conforme o texto, a prisão do pecado é invisível e só enxergamos pela revelação das Sagradas Escrituras. Se não tivesse as Sagradas Escrituras, nós não conseguiríamos enxergar a prisão espiritual que Jesus aponta no texto. Somente pela palavra. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade. O que é a verdade? A palavra. Aleluia. Ele, o verbo vivo. Através da palavra. Nós temos conhecimento, passamos a ter conhecimento da prisão espiritual. Se você não buscar a palavra e não tiver conhecimento da palavra, você continuará preso, encarcerado, em um cativeiro e sem saber, sem ver as algemas. Aleluia, glória a Deus. Imagine se todo homem pudesse enxergar as suas algemas. Poderia correr para os pés de Cristo dizendo: Senhor, tira essas algemas aqui. Mas a gente não vê. Porque a gente não vê, você caminha, você faz, você é livre para as suas escolhas e vive numa prisão espiritual. E Jesus está dizendo: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Presta atenção, se você não estiver com Cristo, em Cristo, você não tem verdadeira liberdade. Entenda isso. Uma hora você vai descobrir, vai entrar em colapso no cativeiro em que você está vivendo e existindo. Nós vivemos e existimos sob um efeito catastrófico do pecado. E precisamos de Cristo, do conhecimento da palavra, para podermos ser libertos, livres. Glórias ao nome bendito do Senhor Jesus. Apesar das algemas serem invisíveis, o pecado é real. O pecado, ele é real. As algemas são invisíveis, mas o pecado é real. E o pecado é real na consciência de cada um. Quando você erra, a sua consciência te acusa. Apesar das algemas serem invisíveis, o pecado sempre foi real e continuará sendo real. Teimosos somos nós, eu e você, que vivemos insistindo e teimando, e muitas das vezes questionando com o mestre. Mas que você tem consciência do pecado? Tem, porque o pecado, ele é real na mente de todo ser humano. Ele é tão real que ele faz com que a pessoa peque, mantendo-se morta em ofensas e pecados diante de Deus, como diz o texto de Efésios 2, versículos 2 e 3. Antes estávamos mortos em ofensas e pecado, fazendo e cumprindo os desejos da nossa carne, da nossa própria natureza, ou seja, vivendo numa prisão. E tinha consciência disso. Presta atenção. Quando você observa e percebe que você errou, que está vivendo erradamente, você está preso. Essa prisão te é consciente. Cristo quer te libertar nesta noite. Se você quiser receber libertação, em nome de Jesus, levante a sua mão, adore ao Senhor. Reconheça a santidade de Deus e a porta que o Senhor está abrindo para você nesta noite, no nome de Jesus, para que você seja liberto verdadeiramente.
Glória a Deus. Porque além desse cativeiro, dessa prisão espiritual, a palavra de Deus nos revela, né, que as pessoas passarão a viver, estão vivendo uma falsa sensação de que tem liberdade. Ah, porque eu vou aonde eu quiser, eu tenho liberdade. Essa é a sensação que as pessoas têm. Ah, porque eu faço o que eu quero, eu tenho inteira liberdade. Olha a sensação que as pessoas têm. Ah, porque eu sou o dono do meu nariz, sendo que ninguém é dono do seu nariz. Deus é dono de você. Olhe para mim, você está na mão de Deus. E ninguém tira você da mão do Senhor. Isso significa que Deus tem o controle sobre a sua vida. E Ele nunca abriu mão do controle, porque Ele não pode fazer isso, porque Ele é soberano. Quantos entendem? Diga amém. Deus, Ele é soberano. Ele não perde o controle. Ainda que você imagine, Ele não vai perder o controle. Aleluia. Então a nossa vida está na mão de Deus. No momento em que Deus determinar, as coisas irão acontecer na tua vida, na minha vida, em nossa vida. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos revela o verdadeiro estado dessas pessoas que vivem numa sensação de falsa liberdade. Essas pessoas estão mortas em ofensas e pecado. E se não fosse a revelação da palavra de Deus, todos morreríamos nesse horrível estado de pecado. Observe o quanto que eu e você somos dependentes da palavra de Deus. Observe o quanto que eu e você precisamos reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Porque nós subsistimos porque a autoridade da palavra de Deus nos permanece e nos faz existirmos. Eu quero fazer você pensar neste momento. Olha, se não fossem os escolhidos, Deus já teria destruído este mundo. O Senhor ainda não destruiu esse mundo por conta dos escolhidos de Deus, que ainda fazem menção do nome do Senhor. Levante a sua mão, dê glória. O mundo ainda não foi destruído e Satanás lançado no inferno, porque ainda há um propósito de Deus na tua vida. Ainda há um propósito de Deus. Deus está aguardando, aleluia. Deus está observando a sua igreja caminhando, sobrevivendo, gemendo e chorando, mas caminhando de cabeça erguida, aguardando a trombeta tocar. Quantos estão aguardando? Levante a mão, dê glórias, exalte ao nome de Jesus. Porque ainda existe um povo que fazem menção do nome do Senhor. Este mundo ainda existe. Eu quero refrescar a tua memória. Capítulo 6 de Gênesis. A Bíblia diz assim que Deus se enojou daquela geração. Todo o pensamento daquela geração era má, continuamente má. Todos estavam presos, aprisionados em um cativeiro. E o pior de tudo, eles não faziam caso de ter conhecimento de Deus, a não ser Noé e sua família. Deus destruiu aquela geração, acabando com todos eles. Deus usou sem misericórdia, acabando com aquela geração. Deus mudou, pastor Luciano? Não. Ele continua sendo Deus. Ele estabeleceu um plano para com a sua igreja. Você é a igreja, está aguardando no Senhor. Deus tem um plano para arrebatar a sua igreja e levá-la para os céus. Aonde eu estiver, estejais vós também. Quantos creem nessa palavra, diga glória a Deus. Aonde eu estiver, estejais vós também, disse o Senhor Jesus, quando ele foi assunto aos céus. Atos 2, quando ele vai subindo aos céus e a plateia, está ali os discípulos e aquelas pessoas, mais de 500 pessoas, contemplaram aquele momento em que Jesus foi subindo aos céus e começou a flutuar e foi levantando, alçando e subindo, desaparecendo nas nuvens. Ele falou, ele declarou: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Se dirigindo à igreja,
eu virei outra vez, te caramassúria, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja vive debaixo de uma promessa. Levante a sua mão e dê glória. A igreja não está em cadeias espirituais, não, porque o Espírito Santo tem preservado ela para o arrebatamento da igreja. Você está entendendo? Diga amém. Você é a igreja. Você não pode ficar preso no pecado, porque a igreja não está presa no pecado. Por mais que você imagine, tem pessoas que têm uma visão distorcida de igreja. Tem pessoas que olham para a igreja com olhos maus e não conseguem ver a igreja como algo bom, porque o olho do camarada é mau. Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, da cabeça aos pés. Quando você olha as coisas sagradas com um olho maligno, todo o teu corpo se torna maligno diante de Deus. A igreja está aguardando o arrebatamento. A igreja está pronta para o arrebatamento. Se o arrebatamento fosse agora, a igreja de Cristo subiria para os céus para estar com o Senhor na glória. A igreja não está presa no pecado. A igreja não vive em cadeias espirituais. A igreja eleita de Cristo, ela não está presa no pecado, porque ela não tem prazer no pecado e não compactua com o pecado. A igreja de Cristo, ela caminha para a glória. Bendito seja Deus. Levante a sua mão e dê glórias ao nome de Jesus. Adore a Ele. Abra a tua boca e diga glória a Deus. Não olhe para a igreja com olhos maus. Se alguém escandalizou você, este alguém não é a igreja. A igreja está pronta para o arrebatamento. Bendito seja o nome de Jesus. Sempre estará pronta para o arrebatamento. Nós estamos um culto de Santa Ceia. Nós fazemos um memorial diante de Deus. Jesus disse: olha, em memória de mim, fazei isto todas as vezes, em memória de mim. Aleluia, glória a Deus. O que é que nós lembramos hoje? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue. E por que que ele derramou o seu sangue? Para nos dar a verdadeira liberdade, para nos arrancar das amarras do pecado, para nos libertar das prisões espirituais, para nos tirar do cativeiro do inferno e nos colocar para sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh glória, oh bendito seja o nome de Jesus. É necessário que estejamos essa consciência. Quando você tem essa consciência, você vive para Deus, você respira Deus, você trabalha para Deus, você serve a Deus, você adora a Deus, sua vida gira em torno do altar, você não sai do altar. Você trabalha, você tem amizades, mas não sai do altar. Você trabalha, você se relaciona com as pessoas, mas não sai do altar. O altar está sempre na tua mente, o altar faz parte da tua vida. Você o tempo todo cerca o altar. Antes de dormir você ora. Durante o dia você ora. Você está triste, você geme no altar. Você está feliz, você adora no altar. Você está um tanto desapercebido, você está andando um tanto confuso, mas o altar está sempre diante de você, porque você é a igreja. Quem é a igreja sabe o caminho. Você é a igreja. A palavra liberta. Verdadeiramente sereis livre. Quando? Pela palavra. Tem outro subterfúgio, pastor Luciano? Não. Se você fugir da palavra, você não vai ser liberto. Tem pessoas que fogem de igreja. Já viu? Igreja? Quero saber não. E quando o camarada vem e o demônio pega e cai endemoniado, aí que ele não vem mais nunca. Ao invés do cara vir para ele ser liberto, ele desaparece, ó, porque ele vive fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Mas você que é sedento, glorifica o Senhor, você está na casa de Deus. Aleluia. Por isso que há uma sede aí, por isso que há uma esperança aí no seu coração viva, ardendo. Aleluia. Bendito seja Deus. Todos precisam ser libertos dos inimigos invisíveis. Ei,
Tem prisão invisível? Tem. Tem morte que visivelmente está vivo? Tem. Olha o texto. Estávamos mortos em ofensa e pecado, mas visivelmente está vivo. Lembra de Adão? A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecou, comeu do fruto proibido, eles morreram. Caiu e morreu? Não, ficaram vivos. Mas espiritualmente eles estavam mortos, visivelmente vivos. Mudou? Não. A maioria hoje são mortos, visivelmente vivos. Porque você só está vivo em Cristo Jesus. Se você abandona Cristo, você morre. E a palavra de Deus conclama para que você escolha a bênção ou a maldição. Deus não vai obrigar você. Nós precisamos correr para o altar se queremos viver uma vida de verdadeira liberdade diante de Deus. Aleluia. Porque não são apenas uma prisão que visivelmente você está livre. Não é apenas um morto que visivelmente está vivo, como também os espíritos malignos que são invisíveis. Você não consegue ver. Olha o que o texto diz em Efésios 6, versículo 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes das astutas ciladas do diabo. Eu tenho que estar revestido de toda a armadura de Deus. E se eu não estiver, você não vai suportar as astutas ciladas do diabo. Olha para mim aqui, você entendeu o que eu disse? Para que eu possa suportar, porque tem gente que já não está suportando mais. Está faltando a armadura de Deus na sua vida. Porque senão os céus 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor dos altos céus dará ordem a anjos ao teu respeito, e Satanás não vai poder te pegar, porque a mão de Deus vai guardar a tua vida. Levante a mão e adore a este Senhor. Você está vivo, porque Deus está guardando a tua vida. Você veio até aqui, você está aqui, porque Deus está cuidando de você. Entenda o que é que está acontecendo espiritualmente, num campo de uma visão que você não consegue enxergar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda. Tem gente que está só com um escudo e acha que está bom. Ei, toda a armadura. O revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar as astutas ciladas do inimigo. E como que são as astutas ciladas do inimigo? Olhe para mim, invisíveis. Mas vão se tornar visíveis. Para acabar com você. Na maioria das vezes elas são invisíveis num campo espiritual. Você vai caminhando numa rua, você não enxerga, mas tem milhões de demônios do inferno querendo destruir a tua vida. Mas tem milhões de anjos de Deus guardando aquele que é escolhido. Quantos acreditam? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus para o livrar de todo mal. Abra a tua boca para glorificar e exaltar este Senhor, porque eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Os anjos guardam a minha vida, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Por isso que ao sair de casa, Senhor, me guarda, me livra de todo mal, mantém o inimigo distante da minha vida, da minha família. Isso acontece se você crê, se você vive a palavra, isso acontece. A oração tem efeito. Se você pede, Deus vai fazer, porque você fez com fé. Aleluia. Como que você pode suportar as astutas ciladas do inimigo se você não está revestido de toda a armadura de Deus? Está te faltando alguma coisa dessa armadura? Para de ficar com essa consciência achando que está tudo ok, se está faltando a armadura de Deus ser completada na sua vida. Quantas pessoas que estão andando
com parte da armadura. Porque a maioria tem uma consciência de que Deus está lá nos céus, sim ou não? A maioria tem uma consciência de que Deus estabeleceu um plano de salvação por Cristo Jesus, sim ou não? A maioria tem uma consciência que a Bíblia é uma autoridade. Mas e aí? Por que é que você não obedece? Como que você vai suportar as astutas ciladas do inimigo, que te odeia, que não é nada de teu amigo? Ele quer te levar para o inferno, para o Geena, para o lago de fogo, aonde ele vai, com todos os seus demônios do inferno. Satanás não é nada teu amigo. Cristo é o verdadeiro amigo. Aleluia. Você pode levantar a mão e dar glórias a esse amigo. Glória a Deus. Ele sim é teu amigo. Ele quer te levar para os céus. Mas para isso, você ainda está no mundo. Estando no mundo, nós estamos sujeitos a essa batalha. E dentro dessa batalha espiritual e invisível, olha o que está acontecendo. Os inimigos são invisíveis. E para que eu possa enxergar, entender, conhecer e ficar atento, eu tenho que estar revestido de toda, diga comigo, toda a armadura de Deus. Diga, toda a armadura de Deus. O texto diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra carne e sangue. Eu não tenho que lutar contra carne e sangue. Eu quero repetir essa palavra para você, olhe para mim. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. A luta da igreja não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue, pelo amor de Deus. É contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldades que atuam nas regiões celestiais. Por que nós somos teimosos? O texto revela 4 classes de demônios do inferno que não são nem um pouco amigo seu e nem meu. E nós ficamos brigando entre si. Não gostei do que falou. Começa uma guerrinha, uma birrinha. E tal, meu irmão, abre o teu olho. Você não está conseguindo ver porque sua vida não está no altar. Porque quem está com a vida no altar tem percepção e sensibilidade do que está ao redor. Você está ouvindo? Diga amém. Quem tem uma vida no altar de Deus tem sensibilidade. Ninguém estava enxergando, mas Jesus estava vendo o que estava acontecendo ali. E as pessoas achavam que eram livres. Ei, abre o teu olho. Os espíritos malignos te rodeiam, me rodeiam, estão o tempo todo ao nosso derredor. E o texto diz, Pedro escreve no capítulo 5, estão ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se você abrir brecha, Satanás vai pegar você. Mas se você der lugar, o Espírito Santo vai te arrebatar para a glória. Aleluia. Levanta a sua mão de glória. Você vai ser arrebatado. Porque o toque da trombeta de Deus, aleluia, nós estamos aguardando. Quando o toque da trombeta soar, iremos para a glória. Abra a tua boca de glória. Vá dormir com essa esperança no teu coração. Viva de que a igreja vai para a glória com o Senhor. Eu não preciso ficar lutando contra carne e sangue. Contra carne e sangue a gente negocia. Quando não dá, a gente fica longe. Não precisa brigar. Não precisa entrar em conflito. Porque a nossa luta é contra a carne. Contra a carne. Não é contra a carne e sangue. Nossa luta é espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Não precisamos de andar lutando contra carne e sangue. Nossa luta, a luta da igreja é espiritual.
A caminhada da igreja é espiritual. A face da igreja é espiritual. A igreja se mostra para o mundo com uma face espiritual de poder, de glória. Porque Cristo liberta. Levante a sua mão e dê glória. Porque Cristo salva. Adore ao Senhor. Porque Cristo transforma e leva para a glória. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você acredita nisso? Senão não faz sentido você estar na igreja. Você está no lugar errado. Se você não acredita que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus, você está no lugar errado. Igreja não é o seu lugar. Igreja é lugar de crente, que crê na autoridade das Sagradas Escrituras. A igreja é lugar de um povo lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, que não anda debatendo com carne e sangue, mas anda batalhando espiritualmente. É por isso que todos os dias nós oramos, todos os dias jejuamos, todos os dias consagramos, todos os dias realizamos obras espirituais, porque a igreja é espiritual. Quantas vezes você jejuou esse mês? Sua vida está no altar? Além da prisão, sem estar visivelmente preso, e morto, estando visivelmente vivos, existem os inimigos que também são invisíveis aos olhos carnais. Duas coisas invisíveis aos olhos carnais: o cativeiro espiritual e os inimigos invisíveis. De fato, a guerra está ativa o tempo todo. Você reconhece isso? De fato, a guerra está ativa numa intensidade muito grande, que só quem está dormindo no barco é que não está percebendo a intensidade desta guerra. Só quem está lá no calabouço do barco, dormindo, sonolento, preso em uma sonolência espiritual, que não está entendendo a tempestade que está lá em cima, na tripulação que faz menção do nome do Senhor, na tripulação que adora a Deus, na tripulação que crê nas Sagradas Escrituras e que aguardam o arrebatamento da igreja. Eu quero pregar para você nesta noite, para que você seja liberto da prisão espiritual. E você abra os seus olhos, porque a sua luta não é contra carne e sangue. Sua luta é espiritual. Enquanto você não reconhecer que a sua luta é espiritual, você não vai desenvolver o seu ministério. Você não vai entender a chamada de Deus para com a sua vida. Quando o camarada já está perto, ele, mas isso é aquilo, mas não sei o quê. E vai, o diabo faz tudo para você tomar um outro rumo, menos o rumo da casa de Deus. Você não percebeu, meu irmão? A luta é espiritual. Vai dar errado. Na hora que você estiver arrumando para o culto, vai perder o par de sapato, a gravata vai desaparecer. Por isso que eu nem uso mais gravata. Vai já para melhorar o meu estado de vir ao culto, vir mais ligeiro, mais rápido. Aí a gravata desaparece, o batom você não consegue achar, a base da maquiagem, não sei o quê. Meu irmão, abre o olho. Jesus quer você na presença dele. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Para de ficar enrolado com as coisas deste mundo. Não permita que as coisas deste mundo enrolem a sua vida, fazendo você tardar em fazer a vontade de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre você o tempo todo. Os olhos de Deus estão te cobrando, porque Ele sabe quem é você. Então Ele vai cobrar você até o dia que você morrer, ou que você obedeça à voz de Deus. Aleluia. Pastor, que palavra dura. Saul preferiu morrer do que obedecer à voz de Deus. Você prefere o quê? Obedecer ou morrer? Paulo diz assim, olha, se esperarmos em Cristo apenas neste mundo,
seríamos o mais miserável de entre os homens. Paulo está dizendo: eu não posso suportar e resistir à minha vocação. Deus me chamou. Ninguém vai me impedir de anunciar o evangelho. Se o inferno se levantar, eu creio, Deus vai mandar milhares de anjos para mandar tudo para o inferno, mas Ele vai abrir uma porta, porque a sua palavra, ela precisa ser anunciada. Levante a sua mão de glória, fique de pé no nome de Jesus. O texto de 2 Coríntios 10, 4 e 6 diz: porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas espirituais, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. Os conselhos das fortalezas espirituais se levantam contra os conselhos de Deus. Aleluia! Se levantam contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Sabe quando é que você vai vencer o pecado? O texto está dizendo: quando você obedecer. A única maneira que eu tenho de vingar a desobediência é obedecendo. É isso que o texto está dizendo. Para vingar toda a desobediência, obedecendo. A maneira que eu tenho de vingar a desobediência é obedecendo a palavra, lutando com armas espirituais. As minhas armas físicas não servirão para lutar contra as forças espirituais. O seu dinheiro, as suas capacidades, as suas aptidões, as suas divisas, nada disso servirá para vingar a desobediência a Deus. Mas se você obedecer a Deus, obedecer a palavra, você vai vingar a desobediência. Glória a Deus. Vingar a desobediência está no sentido de promover a reparação da tua vida espiritual. Vencer as forças espirituais, de chegar à maturidade espiritual, de preparar você, de fazer você crescer. Tudo isso vai acontecer se você obedecer. Quantos estão dispostos a obedecer? Feche os olhos, levante a sua mão. Eu quero parar aqui. Levante a sua mão. Ore ao Senhor neste momento. Ele está ouvindo a tua oração, Ele é onisciente. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe do grito que está aí na tua alma. Ele sabe do clamor que está aí no teu espírito. Ore a Deus, ore ao Senhor. Deus está ouvindo a tua oração. Eu quero profetizar na tua vida a libertação. Eu quero profetizar na tua vida